Bom dia a todos. Como é que vocês estão aí? Dá um ok. Vê se o pessoal já está entrando. Vamos dar uma olhadinha aí. Legal, obrigado. Ti Benato. Eu não sei o que é Ti, mas seja bem-vinda. Mário Carneiro, bem-vinda. Matheus, bem-vindo. Brasil Personal. Guilherme Telle já está ali. Apostos. Paulo, já te chamo, Gui. Paulo, bem-vindo. Vamos chamar o pessoal, o tema é bem legal. Liz, bem-vinda. Judson, bem-vindo. Glauber, Jennifer, sejam todos bem-vindos. Obrigado aí pela presença de todos. Michel de Lima, Nato, acho que é Nato, né? Como que é? Nato Lopes? É Nato Lopes assim? Bom dia. Vani, Matias Jadson, bem-vindo. Judson, bem-vindo. Leandro Padilha, bem-vindo. Luana, obrigado pela presença. Alda, bem-vinda. Abel, Isa, bem-vinda. Abel, bem-vindo. Nato Lopes, perfeito. Leandro Padilha, bem-vindo. Michel de Lima, Welton, Abel Fernandes, legal. Vamos chamar o pessoal, o tema é bem legal, né? O Gleison, amigo nosso aí, do Gui também. Eba, Carmo Ivonete, Fabi Personal, Gi, Adalto. Vamos chamar a galera, ó, o Gleição aí da Federal, amigão pessoal, meu e do Gui. Menino de ouro aí no Rio de Janeiro. Cris também, Manu, vamos chamar a turma. Gleidson, grande amigo também, se for o Gleidson que eu estou pensando, é amigo meu de palestras aí também. O Léo, Augusto Volkov, saudades, Deus abençoe, garoto. Isso aí, tamo junto. Carvalho, Flávia, né? Flávia Carvalho, desculpa. Flávia Carvalho. Cuan. Bom, vamos começar, né? Vou chamar o Gui, sejam todos bem-vindos. Aí vamos dando ok aí se o som tá bom. Eu deixei no Wi-Fi, o 4G não funcionou direito, estranho. Acho que tá com algum problema na TIM, mas vamos lá. É um prazer, o tema é bem legal, oclusão vascular parcial, né? Chamada também de restrição vascular parcial. E a gente vai discutir um pouquinho sobre qual a intervenção dela para a população idosa. Obviamente que vocês vão acabar perguntando para o pessoal que não é idoso, uma relação sobre a hipertrofia muscular. E aí o Gui, que é o Guilherme Teles, eu vou apresentar ele daqui a pouquinho, e a gente vai bater um papo, né? É mais ele, né? Eu vou só enrolar aqui e a gente discute. Lembrando, né? Eu estou lançando um livro agora quinta e sexta-feira, Metodologia do Treinamento Desportivo aplicado para o personal. É um livro digital de quase 100 páginas, né? Metodologia do Treinamento Desportivo para o personal. Ficou um livro muito legal mesmo. É pouca gravura, é mais letra mesmo, conteúdo literário e alguns gráficos ali para simbolizar o entendimento da escrita. Então, se você tem interesse de conhecer esse trabalho, Metodologia do Treinamento para o personal, é bem legal. São os conceitos do treinamento com uma linguagem mastigada para o personal. É só entrar na minha bio, já abre direto lá no grupo do WhatsApp, lá tem todas as informações. Provavelmente eu vou fazer 3 ou 4 lives à noite, acho que a partir de amanhã, sobre o tema treinamento desportivo relacionado ao personal. Então sejam todos bem-vindos. Vou chamar o Gui. Esse é o sexto. Em novembro eu estou juntando 3 obras, que é a Fisiologia, Métodos de Prescrição de Resistência, Força e Flexibilidade, e esse. Aí a gente junta tudo e faz uma obra só. Grande Guilherme Teles, meu amigo, mestre Guilherme, doutorando Gui, é um prazer enorme estar com você. Você está com o cabelo todo estiloso hoje, você está com o Ares do Rio de Janeiro, da parte nobre do Rio de Janeiro, que não é a capital, é do lado, né? Aí você fala de onde você é, do lado, que é a parte rica, né? A parte bonita, a parte interiorana praiana, vamos dizer assim. É onde saem as pérolas. Olha o Abdala aí, o Abdala tá na área, hein, meu? Se o Abdala tá na área, se prepara, porque o Baixinho tá... O Baixinho não faz live comigo, ele só faz live com o Antônio Carlos Gomes. Aí liguei pro Antônio Carlos Gomes ontem, ele falou assim, Léo, puta, eu tô com tanta live, que em 2021 eu consigo fazer uma com você. E aí o Baixinho tá nessa mesma pegada, né? Os caras estão tudo abandonando a gente.
Gui, obrigado pela presença. É uma honra ter você. Você é um cara que a gente se conheceu há um tempo atrás, na época ainda que tinha muito veículo do Facebook, e eu tive o prazer de conhecer você através do Cleison, então é uma honra, e a tua humildade, o teu carinho e o teu respeito que você teve comigo foi, assim, bem diferente de um contexto acadêmico-científico, né? Você que trabalha diretamente no cenário de uma universidade federal, ou estadual, no teu caso é federal do Rio de Janeiro, junto com um dos maiores nomes aí, que é o orientador de vocês, que é o Dr. Jefferson Novaes aí. Acredito que é ele que é teu orientador, né? Com certeza. Eu até comentei com ele ontem. Isso, e então é um prazer enorme. A gente sabe o quanto que esse meio científico é um meio ainda que tem muita vaidade, muita arrogância, e você sempre demonstrou muita solidariedade, o espírito sempre de estou aprendendo, tanto que a gente deu um curso junto. Vocês vieram lá do Rio de Janeiro para fazer um curso prático de musculação, intervenções, e literalmente a gente trabalhou junto, eu, você e o Cleison, né? Muito naquele dia lá, atendemos acho que quase 70 pessoas e foi uma dinâmica incrível. Então, obrigado, viu? Foi espetacular. Foi uma experiência única, né? Foi muito interessante o curso. Show Aquele de bola. frio de São Paulo, aquele frio de São Paulo. Nossa, né? você não está acostumado. Aqui, quando tá 18 graus, você fala que já é inverno, meu. Para nós, isso daí é. Eu, para botar blusa, meu, é difícil, viu? Para tomar banho, é uma vez por mês, né? Eu tomo, não sei, vocês tomam mais, tá vendo? A cultura é diferente. A cada sábado, tá bom já. Cada sábado. Então tá bom. Mas... Ô Gui, posso chamar de Gui, né? Pode. Você quer falar alguma coisa? Você apresentar para o pessoal te conhecer. Melhor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a oportunidade que o Léo abriu aí para a gente bater um papo sobre o tema que eu estou pesquisando, doutorado, então é até legal para a gente esclarecer algumas coisas. Tem algumas... A terminologia desse método já é uma coisa que é confusa, até por conta de ter surgido alguns métodos com o mesmo intuito, né, de aplicar o torniquete, mas em momentos diferentes. Por exemplo, a gente pode aplicar antes do exercício, por exemplo, não restringir parcialmente durante. A gente pode aplicar uma oclusão antes do exercício, tanto parcial quanto total, e realizar o exercício após. E isso já tem sido observado alguns resultados bem interessantes a nível de desempenho muscular, de endurance e respostas cardiovasculares, inclusive. Então, é interessante. A princípio, eu estou fazendo doutorado na FRJ, fiz o mestrado com o mesmo orientador, com o Jefferson, junto com o Gleison, na UFRJ. Agora, atualmente, no doutorado, com a mesma linha de pesquisa, conclusão vascular e exercício físico. Eu estava no exercício resistido somente no mestrado, mas eu migrei para exercício físico, né, de uma maneira geral, e mudei a população estudada, eu ampliei os idosos. Então, assim, eu estou com uma linha de pesquisa mais ampla atualmente, apesar de não estar conseguindo fazer nenhuma coleta nesse momento, mas o projeto está em andamento, tá tudo encaminhado, né? Assim que liberar aí todas as restrições da pandemia, a gente retorne. Mas acho que a ideia é tentar bater um papo em relação aos idosos, que eu acho que surge uma aplicabilidade muito grande a nível de idoso com oclusão vascular por conta do impacto sobre, principalmente... Calma. Deixa eu dar um enredo aí. Se você já começa a falar, você gosta de falar aí, quando vê a live já acabou. Calma aí. Vamos por partes. Primeiro, deixa eu tentar conduzir a galera. A gente tem que entender algumas coisas que acho que são bacanas aí para todo mundo. Você colocou uma palavra assim, o pessoal confunde conceitos. Então vamos tentar, de uma maneira bem simples. Esquece linguagem científica, acadêmica. Senão a pessoa não vai entender. Segura ele, eu sei, ele fala demais. Uma linguagem bem plausível e bem simples. Primeira pergunta, quais são as diferenças que a gente pode falar de uma oclusão ou restrição no sentido parcial e no sentido total? Essa é a primeira questão. A segunda, qual é a diferença do modelo tradicional
que também, a partir de uma determinada sobrecarga, se a gente basear em percentual de um RM, também leva o ambiente já de vasoconstrição, levando a isquemia e a hipóxia. Obviamente que você tem um intervalo, que leva também o relaxamento, né? Trazendo até uma dificuldade do retorno venoso, dependendo da intensidade, o sujeito tem até um mal-estar, em trabalhos de alta intensidade. Então, essa é a segunda questão. Qual é a diferença do modelo tradicional, pensando em sobrecarga, sobre os mecanismos de uma maneira bem simples. E terceiro, que eu acho que é o mais legal, né? Sabendo que ela veio de uma cultura muito voltada oriental, né? A proposta em si, que lá praticamente 90% da intervenção ainda é em clínica fisiatra, clínicas de gerontologia, clínica de ortopedia, clínica de fisioterapia. E lá no cenário, principalmente japonês, 3, 4, 5% é dentro de academia que usa a intervenção. Ou seja, é terapêutico, é para um trabalho pós-trauma ou preventivo, tanto de aspecto funcional como morfológico aí. Então, acho que é isso. O cenário é esse. Aonde o Léo conheceu a oclusão? O Léo conheceu através do Alex Souto. Através do Alex Souto Maior, que também é amigo meu. Uma vez eu tive um rompimento parcial no bíceps e o Alex já estudava há muito tempo oclusão vascular parcial, pensando em reabilitação motora. Ele sempre estudou muito isso, com tetraplégico, paraplégico, e ele já desenvolvia pesquisas com os alunos dele de mestrado e doutorado, essa linha. E eu liguei para ele e falei, puta, eu rompi o meu bíceps parcial, e como é que eu faço nesse período? E ele passou alguns protocolos de intervenção, com uma restrição de fluxo parcial em trabalhos isométricos, estáticos. Fiquei várias semanas com essa intervenção, só gerando ambiente de alteração bioquímica ali, de sinalizações, e depois eu comecei com trabalho mecânico, com treinamento resistido manual, a minha própria mão gerando a ação. E aí eu me apaixonei, eu vi o quanto que era importante, fui estudar mais, acabei fazendo acho que 3 artigos de oclusão vascular ou restrição vascular, mas todos voltados à performance. O que eu estudei, Gui, que é diferente talvez do que você tenha estudado, porque eu vi que você colocou assim, agora aplicado ao exercício. Eu não tive respostas nas minhas intervenções para potência. Então, quando eu estudei com atletas de jiu-jitsu, a gente usou oclusão. Quando eu usei com basquete, a gente usou oclusão. E quando eu usei com voleibol, a gente usou oclusão. E eu não encontrei respostas para a transferência de potência para o grupo que usava oclusão. Mas a gente sabe que pode ter sido a metodologia, enfim. Mas esses 3 artigos que eu tenho publicados não apresentaram respostas para o desempenho potência muscular. Para outras relações, apresentou maior resistência, maior relação de alteração morfológica do tecido, que a gente fez com ultrassom, enfim. Então é isso. Aí depois eu a conheci também, Gui, através de um outro atleta. Era o atleta de bodybuilder chamado Viking, que foi campeão paulista. Nós somos segundo colocados no Sul-Americano e foi campeão também brasileiro de uma categoria difícil, né? Acho que era 80 ou 90 quilos que ele tinha. E ele não desenvolvia o braço, Gui. O braço dele não apresentava um volume compatível de simetria com os outros atletas. E aí ele me procurou e eu falei, você já fez de tudo. Vamos fazer uma coisa que você nunca fez. Vamos fazer uma intervenção aí de 16 semanas de oclusão. Restrição vascular no teu braço. Deixa que o tio vai cuidar de você. A gente vai fazer bíceps e tríceps, porque o teu ombro já é uma coisa absurda. Então pode diminuir o volume do ombro, das articulações do ombro e, obviamente, os músculos envolvidos, porque você já está com volume alto. Agora, o teu braço, o teu tríceps, principalmente, ele é muito ruim em simetria. E a gente teve uma experiência absurdamente, assim, fantástica. Óbvio que eu fiz por perimetria e por imagem, eu não fiz por ultrassom, análise, porque a gente não era esse o objetivo de pesquisa. Mas eu lembro que a gente teve uma resposta tão boa, que ele, como atleta, percebe, Léo, meu braço aumentou muito e a qualidade muscular melhorou muito. E graças a Deus, porque era um período que eu estava com baixa ingesta calórica, eu não teria condições de fazer grandes volumes de trabalho. E esse tipo de intervenção caiu como uma luva. Por quê? Baixa sobrecarga. A gente promoveu alguns trabalhos em condições de falha, outros não condições de falha, usando alguns picos, vários de isometria. E graças a Deus a gente foi campeão paulista, brasileiro e segundo no Sul-Americano. Então esse é o cenário. E aí lembrando das 3 perguntas. Restrição, oclusão é a mesma coisa? Parcial, completa é a mesma coisa?
Qual é a diferença da oclusão e do modelo tradicional? E para o idoso, por que é importante, pensando tanto em melhora de função, que é força, melhora de morfologia, que para mim não é só músculo, é neuro e músculo. Eu gosto do termo, né? Eu gosto do termo força neuromuscular, que é a condução do neurônio para o músculo, né? Esse mecanismo se melhora ou não melhora, sobre a morfologia e também sobre osso, que é o grande ponto. A densidade mineral, tem estudos que já apresentam também melhoras para essa população com intervenção. E para finalizar, sabendo que é uma intervenção, Gui, que ela tem um intervalo, e esse intervalo em alguns protocolos não tem, ou seja, ele mantém ainda em restrição durante o intervalo, a gente sabe que a gente tem terminações nervosas que são muito sensíveis a essas alterações metabólicas. E a forma de resposta dessa via eferência e aferência é dor, queimação, que é típico de um trabalho de grande alteração metabólica aí pelo ambiente de isquemia e hipóxia. Como é que faz isso com o idoso? É a mesma coisa que um cara que é saudável, é bodybuilder, ou não chega nesse nível para ter tolerância à dor? Porque senão aí leva ao abandono da atividade. Pronto, aí, agora brinca. Poxa, Beleza. Eu nem anotei, né? Eu nem anotei, mas acho que vai. Eu entendi as três perguntas. Acho que a primeira é interessante no sentido de determinar dois métodos que envolvem a parte da aplicação do torniquete, mas em momentos diferentes. E um utiliza a oclusão vascular total e o outro parcial, né? Porque, assim, então vamos lá. Dois métodos. Um método é o pré-condicionamento isquêmico, ou seja, eu realizo uma manobra de oclusão vascular e aí a maioria dos estudos fazem oclusão vascular total, apesar de ter alguns estudos que têm resultados, tá, semelhantes à oclusão total com oclusão parcial, com bem pouca restrição em repouso antes de realizar algum exercício passivo. É o pré-condicionamento isquêmico. Então, eu realizo a oclusão vascular. Normalmente é a oclusão total. Antes do exercício, faço de 2 a 4 séries de 5 minutos de oclusão, alternado por 5 minutos de reperfusão, ou seja, eu libero o fluxo. Então, faço essas séries antes de realizar o exercício. Tá? E aí eu preciso de um tempo. Isso é um ponto também da metodologia que não tem consenso, mas eu preciso de um tempo para recuperar isso, para eu ir para o exercício. Esse tempo, pelo menos de meia hora. Tá? Hoje a literatura aponta pelo menos de meia hora de espera após a aplicação em repouso da oclusão vascular. Então, esse é um método, pré-condicionamento isquêmico. Tá? Então, esse normalmente utiliza a oclusão a 100%. Tá? Normalmente usa 100% através de Doppler. Então, você consegue verificar isso através do Doppler. Então, você faz a medida da pressão e vai monitorando com Doppler arterial o fluxo sanguíneo. Quando tem interrupção, você determina. Ou você utiliza 50 milímetros de mercúrio acima da pressão arterial sistólica. Então, perfeito. É a pergunta típica que a própria Cláudia já fez. E aí, eu posso usar torniquete ou qual o protocolo que eu, personal, pensando na prática deles, poderia utilizar para encontrar essa carga aí, né? Então, o pré-condicionamento isquêmico eu consigo utilizar com um aparelho convencional, o esfigmomanômetro convencional. Os estudos também aceitam esse aparelho convencional. Pode ser utilizado, porque em repouso não atrapalha. Apesar de o tamanho desse manguito interferir na pressão, né, de aplicação no músculo, no membro. Mas tem estudos que fazem com o torniquete convencional. Então, em repouso, a princípio, dá para utilizar o convencional. Agora, quando a gente passa para o segundo método, né, que é durante o exercício, normalmente é feito com a restrição. Aí, normalmente, hoje os estudos vêm falando de restrição, né? Hoje, a maioria dos estudos que estão sendo publicados estão falando de restrição de fluxo sanguíneo, né? Treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo. Antes se chamava de KAATS Training, ainda existe, até tem um curso de certificação, até em São Paulo, aí com o Samuel, se não me engano, pelo Sírio-Libanês, ele já está fazendo uma certificação oficial da KAATS, que tem aparelhos deles, estão bem interessantes a nível do método, porque os torniquetes são exatamente do comprimento, a
A pressão é automática. Quando você Isso. contrai o músculo, ele ajusta automaticamente. Já E tá, hoje é mais fácil trazer o equipamento, né? Porque é muito caro o equipamento. 20. Com curso, 20 mil. É, e aí, assim, os estudos que os brasileiros publicaram, por exemplo, o Alex Souto, né? O Alex Souto, o Jefferson Novaes, eles utilizaram um torniquete adaptado e Que é o validaram, que né? eu O uso. Cauê, o Cauê, por exemplo, É o que eu uso, é o que validou. eu uso. Que é o O Cauê adaptado. validou. E que viram, validaram. Então, não viu diferença com um aparelho original, né? Vamos dizer assim, patenteado. Então, assim, dá para utilizar o adaptado, que tem do Cauê, tem do Alex, eles já fizeram alguns, né, adaptados e publicaram estudos, e não é tão, o investimento não é tão alto, Não. né, mas precisa de ter uma adaptação, e aí a gente precisa entender isso, porque o tamanho, né, do torniquete, você vai colocar no braço ou na coxa, né, isso vai interferir no movimento, durante o movimento. A própria contração muscular ali, quando você fizer a contração, aquele tônus aumentar vai atrapalhar, dependendo do tamanho do manguito. Então, é importante ter adaptação e um ponto é restrição. Então, eu preciso de um cálculo para não fazer oclusão total. Se eu fizer oclusão total, eu vou perder, eu não vou nem ter condições de contrair o músculo, né? Eu preciso fazer uma restrição do fluxo. Aí é durante o exercício. Ô Léo, hoje, não sei se você já leu um posicionamento, tem um posicionamento recomendando esse treino para treinamento de força, para treino aeróbico e para funcional. Se você observar, já tem recomendações até para treino aeróbico com restrição. Tem, eu vi alguns estudos apresentando idosos caminhando com restrição de fluxo, né? Uma dúvida que todo mundo faz, Gui, que é baseada nessas perguntas que eu fiz, Uhum. tem muita gente que tem uma ilusão, achando que é torniquete, né? Que é amarrar alguma coisa. E não é. Existe todo um consenso aí Torniquete científico. fio pneumático. Não é bem assim. E outra coisa óbvio que tem critérios para aplicação da proposta. Se o sujeito já tem algum comprometimento vascular, se ele tem um grande comprometimento cardíaco, tem uma série de limitações, aí eu jogo para você, para uma aplicação populacional, pensando em risco com a intervenção, o que a ciência diz sobre isso? Então, as contraindicações, tem um estudo de caso falando de parte de retinopatia e teve uma hipertensão a parte ocular. Um caso, assim, o risco é muito baixo, mas vamos pensar em restrição. Acho que restrição seria o caso do paciente, do aluno, do cliente, que tenha algum risco em relação à parte trombótica, ou se ele for instável de angina, se ele for instável de Isso. alguma arritmia, se ele for instável. Se ele tiver estabilizado, na maioria das doenças cardiovasculares, inclusive no Japão, é a área de reabilitação cardíaca que É isso usa mesmo. a restrição de fluxo sanguíneo. Então, assim, trombose, né? Trombose está número 1 ali, em todos os estudos mostram que é um critério de exclusão. E, a princípio, os pacientes instáveis, né? A nível aí descompensado, não vou conseguir utilizar. Mas, de maneira geral, o risco é muito baixo, né? Muito baixo, aplicando de acordo com o método. E aí vem as recomendações, né? Esse que é o problema. Depois, na última pergunta que você falou, né, negócio na parte de ter a completa, né, sem intervalo, restringir sem intervalo com intervalo, a gente pode até falar a nível de idoso, principalmente, a progressão disso, né? Acho que a palavra é progressão. A progressão não é porque eu tenho maior estresse metabólico fazer sem o intervalo que eu vou utilizar já direto sem intervalo, porque Com certeza. É uma realmente progressão de carga, como qualquer quem já princípio. fez, quem já aplicou esse método, entende que é um método que tem uma alta percepção de esforço e realmente a gente não tem como falar intensidade com treino de força porque é carga, né? Mas a percepção de esforço desse treino é absurdo. Assim, realmente tem uma acidose muito elevada durante, assim, a queimação. Quem já fez entende o que eu estou falando. Realmente tem muito benefício, né? A nível de não ter estresse mecânico e gerar, por exemplo, alterações morfológicas e de resistência,
de força também, apesar de ter Mas mais... é o que você comentou, né, Gui? Essas alterações promovidas aí pela restrição, que leva à hipóxia e isquemia, ela leva realmente à alteração metabólica, né? No qual os quimiorreceptores aí têm muita sensibilidade, principalmente nas terminações nervosas. Que a volta é a percepção de queimação. Aí vem a pergunta que todo mundo fala, beleza, mas e por idoso, isso vai gerar prazer? Então, eu acho assim, aí eu jogo para você, desde que tenha um respeito na progressão de cargas, talvez seja uma intervenção futura baseado nesse tipo de sobrecarga, de grande restrição, de intervalo com a restrição. Agora, há uma necessidade de entender muito bem que cada indivíduo tem uma resposta de dor diferente, né? Por exemplo, não tenho tanta percepção do desconforto. Por exemplo, quando eu fui treinar, usei a técnica com o bodybuilder, que foi o Viking, ele quase me bateu. Ele só não bateu porque ele estava num curso prático. Mas ele falou, Léo, o que é isso? Eu treino há 20 anos, isso aqui é o diabo em forma de técnica. Eu não estou aguentando de dor, tira isso de mim. Tanto que aqui na USP também, né, principalmente tem o Dr. Gilberto Laurentino, que desenvolve bastante coisa com restrição também, né? O grupo dele é muito forte nisso, né? Eu acho que tem o GCE também, que está desenvolvendo junto com o grupo aqui da USP. O mestrado dele está desenvolvendo com restrição vascular, usando até uma camiseta com restrição. Ele tem uma espécie de elásticos também que apresentam respostas comparáveis à oclusão com uma equação estimada, né? Então, eles estão desenvolvendo bastante coisas legais aí. Então, o que a gente pode entender, Gui? Na relação da restrição vascular, pensando em população idosa, e você colocou, agora eu estou desenvolvendo trabalhos voltados ao exercício físico. Essa aplicação, ela pode ser utilizada, então, se a gente analisar no contexto aptidão, que é da onde vem a palavra fitness, aptidão, saúde, fitness, aptidão, a gente tem o tripé universal do mundo para aptidão saúde, pensando em aspecto motor. Flexibilidade, força e capacidade cardiovascular. Esse é o tripé que envolve o impacto direto com a composição corporal. Em composição corporal, a gente pensa em todas as adaptações crônicas, tanto do tecido muscular, tecido adiposo e principalmente também tecido ósseo, pensando aqui. Muscular eu abro para músculo liso, músculo cardíaco e assim vai. Então, quando você fala assim, Léo, agora, puxa, que bacana, nós estamos desenvolvendo aqui na Federal, junto com o Dr. Jefferson Novaes, a intervenção do exercício com a restrição. Ela abre, então, para a possibilidade, para essas capacidades, a intervenção. A gente pode, assim, prospectar que é provável que nós venhamos em estúdios de pilates, estúdios de yoga, estúdios de alongamento, os profissionais também utilizando essa intervenção para essa população idosa, na musculação, para a população idosa, e nos trabalhos de caminhada, ciclismo, e remo, corda naval, enfim, também a possibilidade dessa intervenção. Isso é uma coisa que futuramente vai acontecer? Beleza. Nesse sentido, do idoso e aptidão física, o que a gente vem desenvolvendo é a nível do Senior Fitness Test. Então, a gente está avaliando todos os itens da aptidão física, né? Se pensar nesse teste de aptidão física do idoso, a gente tem a perspectiva neuromuscular, ali de membros superiores e inferiores, né? Teste de sentar e levantar, teste de flexão de cotovelo, tem a parte de flexibilidade, tanto de membros superiores e inferiores, tem a parte do teste de 6 minutos de caminhada, a gente está fazendo tanto do ponto de vista da distância, mas também medindo frequência cardíaca, pressão arterial, variabilidade da frequência cardíaca, tudo sob o ponto de vista do idoso, e eu não estou realizando nenhum tipo de exercício. Eu estou aplicando a oclusão a intervenção da oclusão vascular igual você começou a fazer quando você rompeu parcialmente o bíceps em repouso. Então, eu estou fazendo a oclusão vascular antes desses testes de aptidão e estou verificando todos esses itens, tá? Estou verificando todos esses itens. Por quê? Pensa, a gente tem idosos ativos. Eu estou fazendo idosos ativos a princípio, mas eu quero ampliar para fazer sedentários, porque eu acredito que tem a maior aplicabilidade nesses idosos frágeis, sedentários, que não têm capacidade, né, tem pouca capacidade de submeter a cargas, não só mecânicas, mas tem baixo nível de aptidão física em geral, e talvez intervenções dessa forma, né, pensando numa progressão em repouso, a princípio, né, e
verificando melhoria nesses itens da aptidão física, seria um princípio de uma terapêutica dentro de todos esses espaços que você pensa, que não é só de treinamento, mas de reabilitação, e aí a gente abre para a fisioterapia também esse campo. Eu também não enxergo muita divisão, né? Tem a nossa atuação, tem a atuação deles, mas nesse não, campo, eu não vejo divisão, nesse sentido não. Não divide. Área de conhecimento, né? Acho que não tem barreira. E nesse sentido, eu acredito que partindo, né, dessa intervenção, que é repouso, porque nossa linha de pesquisa só investiga em repouso, pensando que não hoje na literatura de reabilitação, oclusão vascular e reabilitação, tem 12 estudos, tem uma revisão sistemática, meta-análise com 12 estudos. Respondendo à segunda pergunta, não tem diferença eu aplicar o método tradicional, né, para a gente também não querer salvar o mundo com a oclusão vascular. Não tem diferença. Método tradicional, com aplicação de carga mecânica, tanto com baixa quanto com alta carga, tradicional, sem restrição de fluxo, sem oclusão vascular. Não tem diferença quando comparado com a restrição de fluxo sanguíneo. Então, ambos métodos respondem, né, positivamente sobre essas, principalmente, alterações morfológicas. O importante é você ressaltar para todo mundo que algo que é o divisor de água do modelo tradicional e o modelo de restrição vascular é a sobrecarga. Isso. Exato. Acho que esse é o ponto da divisão. Aí que entra. Por quê? A gente vai usar a ferramenta correta para o público correto. Se esse público não suporta, talvez, por limitações articulares, a aplicação de carga mecânica suficiente para gerar alteração morfológica sobre o método tradicional, e sabendo que esse método, quase 20% da carga, utiliza 20% da carga em geral e responde da mesma forma a nível de hipertrofia muscular, força, resistência, potência não. Potência realmente não. Então, aí que eu quero abrir, né? Que aí a gente está no bate-papo aqui de irmão e de amigo. Então a gente pode só voltar cerveja, mas o Gleico, se eu tivesse aí, ele já estava alcoolizado, eu sei disso. Café. Aí, meu café. O meu tá aqui quietinho. Deixa eu te perguntar um negócio. Quando a gente pensa, então, nesse sentido da oclusão, com uma menor sobrecarga, pensando em percentual, vamos usar como RM, e no método tradicional, a proposta de intervenção, você mencionou algo que é muito legal. Eu li um artigo recente assim, para mim, né, que eu li, mas ele é um artigo de 2018, de Ferraz e colaboradores, que eles estudaram a restrição vascular parcial para idosos com osteoartrite. Você tem esse artigo? Eu acho que eu não li ele integral. Muito legal. Eu te mando. Eu coloquei até no meu Telegram. Dá uma olhada lá, que eu vi que você entrou. Ele tá lá em cima no Telegram. Não sei mexer naquilo lá, não, mas entrei. Hã? Não sei mexer naquilo lá, não, ainda. Não, é igual o WhatsApp. Você vai ver na conversa, mas eu te encaminho o artigo. E ele apresentou exatamente isso, que um dos pontos mais legais que ele encontrou, que era um estudo de intervenção, que os idosos que sofriam de osteoartrite, e ele fez um enredo sobre a nova visão do que é uma osteoartrite, ele abriu mais assim o que é realmente, que não é só articulação, envolve tecidos moles, enfim, tem um ligamento, tem uma estrutura lá que acabam tendo o quadro clínico de osteoartrite. Ele apresentou que os idosos relataram menor dor com a intervenção da restrição vascular parcial na comparação do tradicional. E isso, para a clínica terapêutica da intervenção do exercício, parece que para nós é muito legal. Fala, pô, que legal, porque o cara já tem dor constante. Quem tem algum aluno aí, ou paciente com osteoartrite, o cara sempre vai ter sinalização de dor durante o dia. E aí você tem uma intervenção que ele relata uma melhora do nível de dor dele. Puta, isso para qualidade de vida, que é onde a gente quer, né? A gente não quer ficar confinado ao laboratório, a gente quer que aquilo tenha uma intervenção de melhora na sociedade. Você fala, puta, que bacana, essa é a mensagem. Então as pessoas brincam, né? Por que vocês estudam mestrado, doutorado ou faz pesquisa? É só para estar no Lattes? Não. Senão eu não estaria chamando o Guilherme nem o orientador dele, porque quando eu chamo o Guilherme aqui, óbvio que é a escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro que está sendo representada por ele e muito mais. Quem está dando a chancela e autorização para ele estar falando do assunto é o orientador dele,
que é o Dr. Jefferson Novaes. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho a certeza que quando você faz uma pesquisa, há uma relação de qual é o impacto disso para a melhora da sociedade, para a população que eu estou investigando. Então, por isso que me entristece, né, que eu vi até um comentário esses dias assim, publicação boa é só de quem faz lá fora, publicação boa é só de pesquisador que é de outro país, que aqui ninguém produz nada, é tudo sem relevância. Puta, isso aí é uma falácia injusta, né? A gente vê uma intervenção aí fantástica, tanto a USP quanto a Federal do Rio de Janeiro desenvolvem pesquisas para a melhora dessas populações. Então, como é que fica, né, Gui? Essa relação de uma prática da pesquisa para cair agora no colo do personal, para cair no colo do fisioterapeuta. Esse é o ponto. Como é que você pode agora transferir isso aí para mercado, para negócio, para impacto de público que eles escolheram para trabalhar? O que você daria de ideias para eles aí? Perfeito. Apesar, né, do método parecer complexo, a nível coletivo eu não enxergo, não consigo ainda visualizar, mas a nível do personal trainer, eu acredito que seja um investimento muito interessante. É um método que, por não trabalhar com cargas elevadas, você tem uma versatilidade de você conseguir atender em casa. Você vai até o seu cliente em casa se ele tiver recém-operado, por exemplo, né? Se a gente observar o Tacarada 2000, ele faz uma intervenção de 2 semanas, o cara em repouso, né? Pós-cirurgia do cruzado anterior. E a redução do desuso. É outro braço da minha pesquisa que eu estou vendo em pacientes CTI, mas eu já estou em andamento, mas eu ainda estou silenciando essa. Mas, cara, você consegue ter a quantidade de recurso através, você vai ter que se capacitar. E aí que é o interessante do personal sempre visualizar essas atualizações e observar o que ele pode aplicar e aí na prática. Nosso grupo de pesquisa, ele cria os projetos. O Jefferson nesse sentido. Ele vai da prática, ele enxerga a prática. Ele quer saber qual é a aplicação prática antes do projeto. Qualquer projeto ser apresentado, ele quer saber da aplicação prática. Até porque as revistas que a gente publica é altamente igual o Journal of Strength and Conditioning. O último tópico dele nem é a conclusão, é a aplicação prática. Então, se o travou aí? Não? Deu uma travadinha? Posso continuar? Deu uma travadinha normal. Se o estudo não tiver aplicação prática, ele nem entra no Journal of Strength and Conditioning Research. Então, assim, são revistas que a gente mira, né? Que realmente são revistas de alto impacto e principalmente pensando na aplicação prática desse estudo. Porque não adianta a gente pensar no estudo para deixar no Lattes, mas se ele não tiver validade externa para as pessoas utilizarem, fica muito ruim. Então, se a gente pensar na oclusão vascular, qual é a aplicação prática relevante? Eu enxergo uma alta aplicação nesse público que não tem condições de trabalhar com altas cargas. Então, público idoso, eu acredito que seja uma alta aplicação. Você falou do bodybuilder. Também acredito que seria um recurso a mais, principalmente nas fases de pré-contest, que está trabalhando com baixas cargas, e esse método vai trabalhar com baixa carga e vai gerar adaptações. Deixa eu trazer 2 coisas para você aí a gente pode abrir cartão, só para ver se dá tempo de abrir para perguntas aí. Que horas são, Gui? São 10h38. Então dá tempo aí. Dá. Começou às 10. Deixa eu te perguntar sobre tecido ósseo. Tecido ósseo. A oclusão, ela tem apresentado respostas similares com o modelo tradicional? Pelo que você tem visto? A princípio de leitura, treinamento, o Katsu, acho que Sato, né? O Sato publicou algumas coisas em relação à parte de densidade óssea. No curso do Alex, ele apresentou alguns estudos, eu não estou recordando o estudo, mas ele apresentou alguns estudos melhorando a densidade mineral óssea. Assim, no sentido de a gente ter aumento de massa muscular, eu acredito que, se é semelhante ao tradicional,
eu acredito que tenha resposta positiva em relação à densidade mineral óssea. Até porque você falou desse estudo de 2018, falou de osteoartrite, provavelmente tenha melhoria na densidade mineral óssea, porque Perfeito. a gente tem melhoria de massa muscular, força, a gente tem todas as outras variáveis melhorando, não deve ser muito diferente a nível de densidade mineral óssea, mas eu não tenho leitura para te dizer assim especificamente o estudo que avaliou a densidade mineral óssea. Não, mas é verdade o que você falou. Eu li acho que uns 2 ou 3 artigos que apresentaram uma melhora da densidade mineral óssea numa comparação ao modelo tradicional. Agora, é uma adaptação crônica que certamente vai acontecer, é o que você comentou. Se ela tem as mesmas respostas, uma menor sobrecarga, pensando em percentual de RM, um RM, ela vai ter também respostas similares aí. Sem mencionar que ela melhora, por exemplo, a oxidação dos ácidos graxos que se infiltram também na estrutura óssea, trazendo alteração, por exemplo, de formação de osso, a relação de osteoplastos, osteoclastos pelo célulo-tronco. Então, o processo inflamatório da própria relação de gordura, ela também tem o impacto de melhora com o treinamento com a oclusão ou restrição vascular. E aí, um ponto que acho que é importante o pessoal entender é que a oclusão ou restrição vascular, ela não descredencia as outras propostas de intervenção. Ela soma, baseado no que a gente chama de qual é a real necessidade do sujeito. Pensando principalmente em relação à dor, à parte clínica, ou a parte até motora, pensando em treinabilidade. Agora, uma questão é fantástica, que é o que eu estudei, graças a Deus que você também apresentou a mesma coisa. Para a relação da potência, ou seja, a ação rápida de trabalho, ela não tem as mesmas características que um modelo tradicional de potência, pensando em ação concêntrica extremamente rápida, enfim. Por que eu falo isso? Porque como toda intervenção, ela tem limitações também. Eu acho que esse é o ponto. Como qualquer intervenção, ela apresenta limitações. Agora, é óbvio que alguém vai falar assim, Léo, mas no meu estudo apresentou melhora da potência muscular. Aí o Gui vai falar, beleza, mas quem eram as pessoas? Eram idosos. Mas quem eram esses idosos? Eram idosos sedentários. Sedentários, de fato, sim, eles têm mais de 70 anos e eles estão sem atividade há 50. Então, meu amigo, se ele cagar 10 vezes no dia e ir para o banheiro, ele vai gerar hipertrofia do glúteo e do quadríceps. Não se preocupe, melhora a potência. Por quê? Quanto menos treinado, mais treinado. Agora eu quero saber o seguinte, você pega um idoso que já é treinado, que é a tua população aí, parece que você tem trabalhado. Hidroginástica. Você fala assim, e aí, será que vai melhorar a potência para essa turma que é ativo na hidroginástica de treinamento, né? Porque tem a hidroginástica de banho e tem a hidroginástica de treinamento. Então a hidroginástica de treinamento, que é do Fabrício Madureira, do Nino, dessa turma que estuda hidroginástica, entendendo como variáveis também, você fala, é óbvio que a resposta para esses idosos vai ser mínima para a potência, porque eu tenho que fazer trabalhos específicos para a potência. E a oclusão, ela tem limitações sobre isso. Confere isso daí ou eu estou viajando? Confere. Assim, até pelo posicionamento atual, de um ponto de vista do Brad Schoenfeld, ele fala que esses treinamentos com baixa intensidade, que é alto estresse metabólico, baixa intensidade em relação à carga, então, todas essas estratégias que trazem hipóxia e acidose, enfim, todo esse ambiente, né, até vão levar à ativação, obviamente, pelo princípio do tamanho e recrutamento, soma sincrônica, as unidades motoras tipo 2. Mas as adaptações, ele sugere, ele ainda tem alguns estudos com biópsia mostrando, são nas fibras tipo 1, então acaba hipertrofiando bastante fibra tipo 1 nesse tipo de estratégia. E aí, a fibra do tipo 1 acho que não tem tanto potencial para gerar potência igual as do tipo 2. Então, acho que os trabalhos específicos seria realmente sem essa utilização com baixa carga. E você falou muito bem, né? Essa relação de solicitação, ou recrutamento, ou acionamento, tem várias linhas aí, né? Que ficam discutindo, né? Se a água é sólida, gasosa ou é líquida, né? E fica numa briga aí. Enfim. E aí você coloca uma coisa muito bacana, né? Essa relação assincrônica.
que há uma alternância também de solicitação baseado no tempo que você está utilizando em trabalho e com a sobrecarga que você está impondo esse tempo. E, obviamente, que aí, ela vai alternando até, né? É tão curioso isso que as pessoas acham que é uma coisa muito matemática. Vai A mais B igual C, sai... Não, o corpo mesmo, ele vai entrando em fadiga, certas porções de fibras musculares, e aí a outra entra para recuperar o que essa está em descanso. E por isso que é assincrônico. E quando você gera a oclusão, uma coisa que é show de bola, ela leva pelo ambiente de hipóxia, alteração metabólica, características de solicitação de tipo 2, que é bem de condição glicolítica, né? De lactato, acidose, queda de pH, íons de hidrogênio, a velocidade do piruvá, enfim, aquele processo todo bioquímico. Só que aí você coloca bem, mas, Léo, eu vou ter que ficar um tempo sob tensão maior. E para manter um tempo sob tensão maior, eu também vou utilizar as fibras oxidativas para manter trabalho. E ela acaba tendo também essa grande contribuição. Isso é fantástico. Isso também se aplica tanto para o modelo tradicional, quanto também para o modelo de oclusão, restrição vascular. Eu sou apaixonado por fisiologia. Eu sou péssimo em bioquímica. Péssimo assim, porque é muito difícil, bioquímica, estrutura molecular. A fisiologia do exercício, eu acho ela mais palpável, ela simplifica o complexo. Por isso que eu entendo dessa forma mais, assim, né? Com certeza, eu acho que é porque a bioquímica você vai começar a falar sobre os processos moleculares. É mais difícil, mas conseguir resumir o mecanismo fisiológico que leva ao resultado, a fisiologia do exercício mostra muito bem. Eu também acredito, eu também vou nessa linha. É mais complexo. Bioquímica e biologia molecular realmente é bem... Deixa para o Leonardo do Mato. Leonardo do Mato agora. Não, ele tá bem. Não, deixa ele. Deixa ele. Aí ele não fala aquelas coisas, aí eu fico quebrando a cabeça. Falei, beleza, mas agora, como é que eu posso agora trazer isso para a fisiologia aplicável do exercício? E que propostas que eu posso trazer para potencializar? E aí eu deixo agora 2 perguntas aí para o pessoal, caso vocês queiram fazer para o Gui aí. Mas ele, que é o nosso convidado, né? Eu sou pangaré nessa história aí, né? Ele que é a autoridade aí. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor aí. Eu vi que o doutor Alexandre Maia, que é amigo meu lá de Belém, ele trouxe uma relação de laxidemia, se aumenta com a oclusão, restrição. Aí teve alguém que colocou assim, se o cara toma anticoagulante, será que ele pode fazer? Enfim. Olha ali. Hã? Tem uma pergunta aí. Você... Isso aqui é mais uma reflexão aí, deixa eu ver. Vocês falaram... Vocês falaram aí é o Alexandre Maia, que é amigo meu, né? É o Maia. Mas existem N classes de cardiopatas. Vocês acreditam que teriam viabilidade para trabalhar? Então, o Lê, não é minha área de estudo, mas particularmente eu já digo que não, pelo menos na minha concepção. Não dá para trabalhar. Assim como também não dá para trabalhar com todo mundo o método tradicional, de 8 a 12 repetições, pensando em condições de falha. Ela há um critério muito, muito sério para a investigação para essa população aí. Não sei se o Gui corrobora aí. E acredito que o Lê também ele vai corroborar. Não dá para aplicar para todo mundo dessa forma. Nem se for liberando durante o intervalo. Eu acredito que a partir dessas cardiopatias, principalmente com altos níveis de lactato, por método, o método já é nessa linha, né, de induzir o aumento do lactato. Então, eu acredito que aí já chega a limitação. Mas mesmo assim, pensando em cardiopatia, o duplo produto, por exemplo, num treino de restrição, se a gente pensar, os estudos mostram um alto do produto, assim, um pouquinho até mais elevado que o tradicional. Realmente tem um estresse cardiovascular durante, importante, mas assim, após, obviamente, eu tenho uma redução de hipotensão. Porque assim, o Lê tem razão. Se você tem maior estresse promovido pelo treinamento, óbvio que você vai ter uma ação das catecolaminas, principalmente adrenalina e noradrenalina. O que significa? O nó sinusal vai ter muito mais sensibilidade à adrenalina. E o que vai acontecer?
aumento do débito cardíaco, só que o ambiente está em restrição, ou seja, há mais resistência vascular periférica. E falar em cardiopatia é o que o Lê comentou, é N possibilidades. O cara pode ter um problema ventrículo esquerdo, ventrículo esquerdo, problema de válvula, problema no nódo sinusal, problema de endotélio, alguma. Então tem tanta insuficiência cardíaca e assim vai. Então não dá para generalizar. Por isso que cada caso é um caso. Gente, tem ali, ó, vamos fazer o estudo, parceria. Ué, bora, estudo é sempre bem-vindo. A gente faz o estudo sempre bem-vindo. Ó, o meu doutorado eu tô sem ainda. E aí, então, Léo? Eu não sei o que fazer, meu. Então, aí eu vi que você falou aí, Léo, mas eu tenho os estreinados. Aí eu falei, puta, será que ele deixa eu usar esses estreinados? Se alguém quiser fazer alguma parceria aí de grupos aí com idoso, porque o doutor Ailton, ele quer idoso. Então, vamos pensar, me ajuda aí, Gui. Ailton Figueiredo? Ailton Figueiredo. Me ajudem, Nação Judas, né? Me ajudem aí para poder ter ideias do projeto. Tá quebrando a cabeça. Semana que vem eu tenho que apresentar alguma coisa. Não, vai. Idoso, assim, a gente tem bastante. Eu quero iniciar, porque deu uma quebrada, né? Eu tava com bastante. Ia ter muitos voluntários para participar de várias pesquisas agora nesse início de ano. Por exemplo, programa de idoso. Os programas de idosos de prefeitura, né, carecem de pesquisadores ali para investigar os resultados. Não existe. Só de você entrar e fazer uma avaliação de aptidão física dos idosos, essa que eu estou fazendo, cara, não tem ninguém avaliando. E é um programa com 5 mil, 6 mil idosos, 7, ou o N disso, né? Vai dar para acabar? Dá, mas pô, é o que você Vamos lá, faz. gente. Perguntas. Obrigado, Marcião. Tamo junto. Marcião é da casa lá. E aí, perguntas? Diego, toma vergonha na tua cara que você não é idoso nem a pau. Você é triatleta, meu. Você compete até hoje. Dá um de louco, não, meu. Aposentada que sou eu. Hoje, graças a Deus, eu consegui correr, Gui. Correu? Olha, corri, meu. Eu fui atleta dessa porra aí, né? De corrida, triatlo, enfim. E hoje eu consegui correr. Fiquei tão feliz, meu. Nem vou tomar banho. Agora sim que eu vou ficar com essa roupa um mês. Só pra só o cheiro, cabelo suado ainda. Faz tempo que eu não tenho essa sensação. Vamos lá, gente. Uma pergunta aí pra nós e a gente agradece aí. Desde já eu quero agradecer todo mundo que está presente. Façam perguntas. Lembrando, Gui, eu não te mandei meu livro, né? Vou mandar. Metodologia do Treinamento Desportivo para o Personal. Ficou bem legal. Quem quiser conhecer, entra na bio aí do Instagram, já abre direto no grupo do WhatsApp. E com uma linguagem do treinamento para o personal. Então, eu mando para você. Deu quase 100 páginas, ficou bem bacana. Interessante. Maia, meu amigo Maia, tamo junto aí, se Deus quiser, né? Fazer o nosso curso de emagrecimento e de hipertrofia. Eu e o doutor Alexandre Maia. Grande pesquisador, grande amigo, excelente professor. Perguntas. Vamos lá, a última pergunta aí para o Gui. Não tenho vergonha. Eu acho que é um momento. Fica à vontade. Ele morre, eu morro, aí já era. E aí como é que fica, né? Vocês vão ficar lembrando da gente. Nossa, podia ter perguntado alguma coisa, né? Sei lá. Pergunta onde o Gui tá conseguindo cortar o cabelo, lá em Niterói, que eu não sei. Aqui em São Paulo também tá difícil. Mas tá bonito o cabelo. Alguma coisa tá acontecendo aí. Você tá gastando caro aí pro cabeleireiro aí na tua casa, hein, meu? Porra. Aqui voltou. Aqui não voltou nada, meu. Aqui o Dória tá tampando até o absorvente. Ele tá botando Durepox pra ninguém entrar. Brincadeira. Tá mais fechado e tá mais pesado, né? Pouquíssimo. No interior tá mais tranquilo. Tem mais flexibilidade. No Rio mesmo, na cidade, acho que não tá cumprindo, não, mas tudo bem. Mas aqui no interior tá mais tranquilo a nível de... Mas tá tudo fechado, academia fechada, tudo ainda nada nesse ponto. Bom, se ninguém perguntar nada... Eu vou falar um negócio. Então fala. Da última coisa. Você falou a questão... Opa, ali, ó. Não, ninguém está perguntando aí. Não. O mundo presenciou Mike Tyson voltando. Na prática, qual seria o método de maior aplicabilidade para a população ativa? Isso aí é uma pergunta universal do idoso, né? Eu posso dar essa resposta? Que aí você vai configurando a tua? Continue fazendo tudo, mas não deixe de trabalhar potência para o idoso. É uma das falhas mais notórias na prescrição para a população idosa. Faça bem feito flexibilidade, que envolve as técnicas.
trabalhos de cardio, independente das variações, tenha modulações, trabalhos e força. Gera hipertrofia, gera melhora da força muscular, mas não deixe de trabalhar potência, ações rápidas. É o que o idoso precisa e é o que é muito negligenciado, como o Gui falou. Em prefeituras, a gente vê muito trabalho. Eu mesmo fiz lá na universidade, quando eu estava dando aula, a gente fez várias intervenções com prefeitura para idoso, várias. A gente atendeu, acho que eu fiz 300 avaliações com idoso. Quando eu ia conversar com os profissionais de educação física, nenhum dava treinamento adequado de força. Nenhum. Todos os outros trabalhos eram muito legais, mas, queda era absurda. Aí eu entrei com uma intervenção, não publiquei, essa foi a cagada, porque aí eu fui mandado embora da Embi Morumbi. Beleza, vamos entrar com intervenção, vamos acompanhar agora 12 semanas com trabalhos básicos de força e relacionar isso a testes funcionais. Aí me dispensaram, paciência. Gui, manda ver. Perfeito. E assim, acho que o que o profissional tem que entender é o seguinte, que carga, né, é relativa, né? Ah, mas o idoso não pode fazer treino com altas cargas. O quanto é o pesado para ele é relativo. Talvez sentar e levantar para ele seja 80% da capacidade dele. Então, adequar a carga para o idoso é importante. Se eu trabalhar força com o idoso, igual você está falando, vai diminuir a potência dele, a capacidade dele fazer as atividades do dia a dia. É o que vai reduzir a capacidade funcional dele, é a força, é a queda de força, pela perda da massa muscular e pela perda, né, de toda a parte neuromuscular dele. Ele vai reduzir a capacidade de ativar unidades motoras do tipo 2 se ele não treinar. É isso que ele mais perde. Acho que Perfeito. Isso, o Gui caiu aí, né? Mas acho que ele volta. Tô aqui. Voltou, Gui? Para finalizar, aí eu me despeço de você. O Carlos, acho que já fez cursos comigo aí, ele perguntou: e doenças crônicas, benefício de força para idoso? Existe? Nossa! O músculo hoje, ele tem hoje, que a gente está estudando muito, as miocinas, né? Secretadas pelo tecido muscular. Além do tecido, que aí no tecido de gordura, adipocinas. Mas essas citocinas secretadas pelo tecido muscular, puta que pariu, desculpa o termo, o fato de você só contrair o músculo de uma maneira de tensobtensão ou isometria, quanto benefício. Eu publiquei um artigo recente sobre idosos, VO2 e treinamento de força. Só com intervenção de força. Melhora o VO2 para a população? Sim, melhora com treinamento de força. Então, hoje, o treinamento de força, ele é fantástico, de vários caminhos. Tanto a capacidade de resistência de força de resistência, que o Shida chama de força hipertrófica, força rápida, também chamada de potência, e também a relação essas forças, né? De força máxima, força potência, e resistência, força de resistência. Tem que trabalhar todas essas manifestações da força no planejamento, mas não deixem de trabalhar força rápida com idosos. Reforço, não deixem de trabalhar. Gui, considerações finais aí. Bom, gostaria de agradecer a todos. E, de fato, acho que as considerações têm que ficar sobre a oclusão vascular. Ele é uma ferramenta dentro de toda a caixa de ferramentas de métodos do treinamento de força. Não é nenhum método mágico que é melhor que os métodos tradicionais. Eu preciso saber para quem utilizar. Quem eu vou utilizar esse método? Quem precisa utilizar esse método? Se o método tem o mesmo resultado que o método tradicional, com estresse mecânico elevado, o que eu faço? Essa pessoa que não pode, naquele momento, ter algum tipo de estresse articular, porque sente muita dor, igual você relatou, se eu faço um método que reduz a dor, tem resposta parecida com o método tradicional, com altas cargas, né? Eu vou ter os mesmos benefícios e ainda vou reduzir dor, eu utilizo esse método nesse momento. Aí vai ser ideal. Então, assim, é nessa perspectiva que a gente utiliza todos os métodos, e a oclusão vascular, aí sim vai ser interessante. Mas eu preciso saber, acho que a pergunta é essa: quem? Para quem? Né? Para quem será importante e relevante utilizar? Acho que... Perfeito, perfeito. E aí eu encerro dizendo o seguinte,
falta 20 segundos. Uhum. Conheça as ferramentas da sua caixa. Saiba utilizar. E aí, há infinitas possibilidades da intervenção. Gui, Deus abençoe você. Obrigado à Federal do Rio de Janeiro por nos dar o Gui. Obrigado, Dr. Jefferson Novaes, aí pelo carinho. Obrigado por você, obrigado pelo Gleison. Deus abençoe a todos. Printem a tela, nos marquem, é um grande prazer. Beijo, gente. Obrigado. Beijo, Gui. Fica com Deus.